Olá, eu sou o Dr. Fausto Stangler e aqui a gente fala de uma maneira inteligente como chegar e conquistar novos e melhores pacientes para o consultório. Hoje o assunto é um pouquinho diferente, é uma maneira de como a gente estruturar a nossa divulgação ou a divulgação dos nossos serviços, tá? E eu vou falar aqui de um ponto de vista digital, mas ele serve também do ponto de vista físico, presencial. Tudo que se aplicar para o digital acaba se aplicando também para o presencial, mas ainda mais algumas coisas. Então, falando do digital, a gente consegue abranger o presencial também. Eu vou entrar aqui na minha anotação e nós vamos falar hoje sobre UTM. Na verdade, nós vamos falar sobre um dos 5 itens do UTM. E aí, Fausto, o que é esse UTM, afinal de contas? Deixa eu abrir aqui, ó. Aqui. Fausto, o que é esse UTM, afinal de contas? Seguinte, UTM vem de Working Tracking Module, que é Urkin quer dizer porco espinho, mas na verdade é o nome da empresa, tá? Era uma empresa que registrava como que os usuários acessavam os sites. Isso na época que antigamente era basicamente só alguns sites ainda na internet. Tá? E aí eles montaram o tal do Urkin Tracking Module, depois o Google comprou e transformou isso em Google Analytics. Isso permite a gente identificar qual é o registro, vamos dizer assim, qual é a sequência de passos que cada usuário tomou em cada site. A gente consegue ter uma visão de o que as pessoas estão fazendo. A gente consegue ver o comportamento das pessoas na internet, no caso, cada um no seu site. Mas esse conjunto de informação, vamos dizer assim, em geral, permite a gente entender o comportamento das pessoas e permite a gente se adaptar ou, vamos dizer assim, melhorar a nossa comunicação para chegar no objetivo que a gente quer relacionado a esse tipo de comportamento das pessoas. Tá? Então, vamos dizer assim, tem muito de psicologia, tem muito de tecnologia, mas tem muito de relacionamento humano. Então vamos lá. O UTM, na verdade, ele tem 5 parâmetros. Primeiro, o que é o UTM? O UTM é uma, vamos dizer assim, é uma instrução que se manda pela própria página da internet. Se eu abrir uma página da internet lá, google.com, essa é uma página normal, mas se a página tiver assim, barra UTM, campaign, igual a XYZ, aqui ó, essa informação está sendo rastreada. Tá? Vamos dizer assim, esse é um link diferente de só o google.com. Com esse link aqui eu consigo ter uma série de informações que vêm antes da entrada do usuário no site. Vamos dizer assim, por qual porta ou como ele chegou até o site. E aí a gente tem esses parâmetros que nos dão essas informações. Que tipo de, vamos dizer assim, que tipo de comportamento teve esse usuário, ou eu consigo lançar vários códigos e saber qual deles é que está dando resultado. Tá? Então o UTM, na verdade, ele tem 5 parâmetros. Um deles é source, origem. Outro é medium, que é o meio. O outro é campaign, que é campanha. O outro é term, que é o termo. E o outro é o content, que é o conteúdo. Na verdade, são 5 categorias e eu posso colocar ali dentro o que eu quiser, desde que eu saiba o que eu estou usando. Tá? Hoje a gente vai falar sobre campaign. O que é o campaign? Como eu posso utilizar uma campanha para divulgar o meu conteúdo? Eu crio esses parâmetros, tá? Eu crio o conteúdo desses parâmetros. Então, o que é uma campanha que a gente usa? A campanha, na verdade, ela é uma ação de divulgação controlada. Eu quero que as pessoas falem sobre a cor da minha camisa. Então eu vou fazer vários conteúdos sobre a cor da camisa e vou ver se isso gera, vamos dizer assim, resultado ou não. Então agora eu não vou falar sobre a cor da camisa, eu vou falar sobre a minha habilidade de fazer exame oftalmológico em crianças e vou ver se isso traz mais resultado. Com 2 campanhas eu consigo saber qual das duas é que, vamos dizer assim, atinge melhor o meu público. E aí a gente tem que ter o conceito, que é o meu, quem é o meu público. Então a gente tem que falar sobre público e a gente tem que falar sobre abordagem de comunicação. Isso vai dentro desse capítulo chamado campanha. Tá? Então nós vamos falar aqui sobre público e nós vamos falar sobre objetivo da campanha. Falo em público, a gente tem que entender
No caso, eu sou médico, eu atendo crianças, oftalmopediatria, então eu tenho um público muito específico. Se vem consultar um adulto comigo, eu atendo? Atendo. Mas não é o público que eu quero. Serve para mim? Serve, mas eu quero outro público. Então, eu atendo vários públicos, um deles é um público de criança, e dentro do público de criança eu preciso ter uma certa comunicação, senão não dá liga, não dá resultado. E aí a gente tem categorias, isso é chamado de, vamos dizer assim, persona. A gente sempre entende como cliente ou como paciente, mas o conceito correto é persona. O que é a persona? Persona é uma, vamos dizer assim, um símbolo que representa o meu cliente ideal. Então, no meu caso, a minha persona é formada por famílias com crianças em idade escolar. Essa é a minha persona. Quem eu atendo? Crianças em idade escolar, mas inclui os pais porque as crianças dependem dos pais, tá? A gente pode, em outro momento, inclusive, falar sobre os diferentes papéis de compra. No caso, o meu paciente, vou abordar aqui, e o meu cliente. Resumidamente, quando eu atendo o meu paciente, ele é o beneficiário do meu serviço. A gente chama de paciente, tecnicamente no marketing esse papel de compra é chamado de beneficiário. Cliente é quem paga. Então, no caso, o meu paciente não é o meu cliente. O meu paciente, ele é a criança. O meu cliente é o pai ou a mãe. Essa é uma maneira normal de pensar. Tá? E o influenciador é aquele que, vamos dizer assim, faz o meu cliente decidir. No caso, muitas vezes, a avó, o pediatra ou a pediatra. São influenciadores, são outros agentes que influenciam o meu cliente a tomar uma decisão em favor do beneficiário. Faz sentido isso? E na verdade a gente tem um terceiro elemento, um quarto elemento aqui, que na verdade, como o cliente é quem paga, no caso, por exemplo, de eu estar atendendo um paciente particular, essa estrutura está correta. No caso de eu estar atendendo um paciente de convênio, o meu cliente é um convênio. Os pais, eles são influenciadores tanto quanto a avó. Tem aqui um outro papel que é o papel do decisor. Decisor é quem decide, cliente é quem paga. No caso, os pais aqui são os decisores. Eles decidem que o cliente pague para mim, influenciados pela avó em benefício da criança. Aí a gente vai ter um conjunto um pouco mais completo, vamos dizer assim, da persona ou do cliente ideal. De qualquer maneira, eu resumo isso dizendo que os meus clientes são famílias com crianças em idade escolar. Tá? E eu tenho um outro grupo aqui, que é a, vamos dizer assim, então dentro do meu público, eu vou dividir isso aqui em etapas. Eu tenho a minha persona, mas eu tenho a minha não persona. Isso é uma coisa importante. Com quem eu não quero me relacionar. Então, por exemplo, adultos acima de 20 anos, eu não atendo. Abaixo de 12 anos, eu não atendo. Quem eu não me relaciono, a minha não persona. Com esses eu não quero me comunicar. Toda a comunicação que eu fizer com esse público, ela é, vamos dizer assim, não só desnecessária, como ela é contraprodutiva. E depois eu tenho aí sim o meu grupo de personas, e aí dentre os grupos de personas eu vou ter eles chamam de prospect, ou eu chamo de pré-lead. Pré-lead. Porque eu tenho o lead e depois eu tenho o cliente. E depois eu tenho o defensor. Vamos falar um pouquinho sobre cada um desses perfis, tá? Cliente é aquele que já consultou comigo ou que pagou, seja pelo terceiro, seja pelo centro, no papel de decisor, já preencheu esses requisitos aqui e se tornou meu cliente. Já teve uma experiência com o meu serviço. Ele já experimentou o meu produto ou o meu serviço. Então esse é meu cliente. E ele pode ser um cliente eventual, um cliente recorrente ou um cliente defensor. Eu coloquei diferente porque a gente precisa categorizar isso aí, tá? O ideal é que a gente tenha clientes recorrentes e clientes defensores. Mas a gente também, claro, todo cliente é cliente. E mesmo que venha um cliente que não seja a minha persona, sempre é melhor ter do que não ter, né? Mas se eu puder filtrar, eu vou querer essa direção aqui, de clientes defensores. Então, esse é o caminho que a gente tem que fazer no filtro do consultório, tá? Lead, quem é lead? Lead é aquele que não é meu cliente,
mas já me conhece, já sabe que eu existo. Então, por exemplo, quando a família traz um filho por indicação da pediatra ou da professora porque não estava indo bem na escola, o irmão é meu lead. O irmão é meu potencial cliente. Ele já sabe que eu existo, mas ele ainda não experimentou o meu serviço. Então, esse aqui é um tipo de comunicação diferente. Eu preciso focar, por exemplo, nos meus leads, meus potenciais clientes. Tá? E o pré-lead é aquele que ele tem tudo para ser meu cliente, mas ele nem sabe que eu existo. Então, por exemplo, os colegas de escola dos meus clientes são meus pré-leads. Eles são perfeitos para o meu público, mas eles não sabem que eu existo. A comunicação é diferente. Tá? Então a gente precisa saber se eu vou me comunicar com um pré-lead, com um lead, com um cliente ou com um defensor. Tá? Nessa categoria aqui, por exemplo, entendam os brindes e os mimos e os carinhos especiais para clientes defensores, clientes especiais, VIPs, Premium, chama como quiser, são os defensores. São eles que vão divulgar o meu nome para os pré-leads. Então, quando eu estou fazendo uma comunicação, uma campanha, uma ação planejada de divulgação dos meus serviços, eu preciso entender, primeiro, qual é o meu público e, segundo, qual é o objetivo que eu quero que esse público faça. Por exemplo, e aí eu tenho 4 grupos de objetivos. Tá? Eu posso ter só o famoso branding, eu posso ter, e principalmente em mídias sociais, o envolvimento, o engajamento. Eu posso ter aqui uma ação específica e eu posso ter uma conversão. E a gente já explica o que é cada um deles. Conversão. Então, dependendo do meu público, eu posso ter diferentes tipos de ação que eu desejo quando eu fizer uma comunicação a respeito dos meus serviços. Branding é uma ação de divulgação para aqueles que não têm conhecimento de mim ou do meu serviço, para que eles tomem consciência de que eu existo, ou de que o serviço existe, ou de que o produto existe. Ah, eu nem sabia que tinha isso. Esse é o branding. Ah, eles estão sempre aí. Esse é o branding. A Coca-Cola existe. Quando eu quiser, eu vou lá e tomo uma ação. Mas a Coca-Cola existe. Então, esse é uma campanha de branding. É simplesmente de divulgação. Então, se eu for, por exemplo, numa escola, fazer uma palestra sobre a prevenção dos problemas visuais das crianças, é uma ação de branding. Eu estou divulgando a minha existência. Para que tomem conhecimento que isso existe. Geralmente é focado, claro, para pré-leads, não clientes e tal. Mas eu também posso usar uma ação de branding para os meus clientes para que eles tomem consciência e se tornem recorrentes, por exemplo. Voltem a consultar comigo. Branding. Segundo, envolvimento. Eu quero que o meu cliente se envolva com a minha existência, mas não comigo, com terceiros. Então ele vai falar de mim em casa, vai falar de mim na escola, vai falar de mim para pediatra, vai falar de mim para os amigos, nas redes sociais, aonde quiser. Ele vai tomar ações a meu respeito, longe de mim, sem uma relação comigo. Isso é um envolvimento com a marca, com o produto ou com o serviço. Tá? Então, por exemplo, uma estratégia que eu uso para reforçar o envolvimento, tem um pouco de branding para que eles tomem consciência, mas para que eles tomem uma ação, geralmente eu dou para as crianças uma semente que ela vai plantar. Então, essa semente ela tem que ser molhada uma semana, 10 dias, 15 dias. Isso aumenta a minha retenção e aumenta o envolvimento. Vai comentar com a pediatra, com a mãe, com o pai, com o filho, com o vizinho, com o papagaio, enfim. Isso gera um movimento de envolvimento comigo. Tá? E isso gera, vamos dizer assim, eu vou ocupando um espaço mental na cabeça do meu cliente. Ele vai sabendo que eu existo e que eu tenho uma presença que pode ser necessária. Quando ele precisar de mim, ele vem até mim e não até o meu concorrente. Tá? Então são ações de envolvimento. Comentou na escola, mostrar uma foto do feijãozinho que eu dei de semente na rede social é uma ação típica de envolvimento. Ele vai fazer não a meu respeito, mas não comigo. Tá? E uma ação é o que a gente chama de ação comigo. Eu quero que ele mande a foto para mim, relacionado, mas não necessariamente financeiramente. Eu quero que ele se cadastre comigo. Então, por exemplo, um pré-lead que não me conhece, mas de repente se cadastra numa lista que eu tenho para divulgar material, ou que liga para o meu consultório para pegar informações, ele se transformou de um pré-lead em um lead com uma ação. Então eu fiz uma campanha para que ele se tornasse lead. De pré-lead para lead é uma campanha de ação. Tá? Específica para isso. Não é branding, não é envolvimento, é ação com a empresa. E conversão é uma ação que gera retorno financeiro. Pagou a consulta, pagou não sei o quê, comprou um serviço, comprou um produto, gastou dinheiro com a empresa. Isso é uma ação de conversão. Pode ser espontânea ou pode ser por uma campanha. Então, esses são os objetivos que a gente tem na campanha e isso, quando eu fizer uma ação de divulgação, tem que ser
registrado, analisado, controlado. Eu não posso fazer uma campanha sem que eu tenha essa informação definida antes. Eu estou fazendo uma campanha ineficiente. Eu não sei se o meu público está correto, eu não sei que resultados que eu estou tendo em resposta desse público à ação que eu tomei. Então eu preciso controlar isso e a gente faz isso através dos parâmetros de rastreamento. Um desses parâmetros é a campanha. Em outro momento a gente pode falar sobre esses outros parâmetros, source, medium, term and content, tá bom? Então por hoje é isso. Um abração. Tchau, tchau.